Olá, internauta. Eu confesso que reneguei, que pensei muito antes de dizer aqui as minhas opiniões a respeito do presidente Bolsonaro, que anda falando tantas aberrações, tantos absurdos aí em relação ao coronavírus. Eu reneguei, relutei, mas chega um momento em que as coisas extrapolam. Quando você percebe, já está comentando com pessoas, já está falando do assunto, falando dos absurdos. Porque mesmo que a gente queira não ficar tocando no assunto, as atitudes dele exaltam, extrapolam e a gente acaba comentando. Então, anotei aqui algumas falas do presidente para que a gente pudesse analisar, comentar, e caso você também queira, anote aí embaixo desse vídeo, o seu comentário, sem problema, seja contra ou a favor, e meus comentários aqui não é para que sejam a favor dos contras e contra os a favores. Mas eu pergunto, como levar a sério um presidente, uma autoridade máxima do país, quando tem atitudes como a que ele está tendo em relação ao coronavírus, por exemplo, que é apenas um dos exemplos, que assola o mundo inteiro e naturalmente está preocupando muito o Brasil, a população brasileira, eu, você, cada um que tem principalmente idosos na família. Pois é, ele, nesse caso do coronavírus, ele tem dito, muitas vezes tem repetido na imprensa que é uma histeria, que não é bem assim, que é um vírusinho qualquer, que deveria aparecer mesmo, mas não precisa de maiores cuidados. Ele agora, recentemente, disse até que fará sim a festinha de aniversário dele. Ele diz assim, vai ter festa sim, é uma festa tradicional, até porque eu faço aniversário no dia 21 e a minha esposa no dia 22. São 2 dias de festas aqui, quer dizer, no seu palácio. E, pasmem, depois de dizer isso, ele ri, ele debocha. Para quê? Em momento de alastramento da contaminação do vírus, do tal coronavírus, Bolsonaro convoca o povo para ir às ruas manifestar contra o Congresso, contra o STF e, consequentemente, a favor do seu governo. E pior, ele mesmo vai para a rua apertar as mãos das pessoas, bafejar, conversar com as pessoas, correndo o risco de ser contaminado e de contaminar também, de ajudar a proliferar esse vírus. Descumprindo, inclusive, orientações do próprio ministro da Saúde, que pede a todos que não saiam de casa, que evitem aglomerações, que evitem locais fechados, que evitem fazer o que não precisa, o que pode ficar para depois, e ele desconversa. E ele diz cinicamente que se ele contrair o vírus, se ele for infectado, ninguém tem nada com isso. Ora, com todo respeito, a preocupação maior não é que ele possa adquirir o vírus, mas que ele possa contribuir para disseminar esse vírus. É isso que é a questão. Eu estou tentando me guardar, estou me resguardando o máximo. Tenho ficado em casa o máximo que posso. É claro que ele, como pessoa pública, como presidente, tem obrigações de aparecer em público determinadas vezes. Mas que faça isso com postura de autoridade, que faça isso com postura de presidente, com postura do cargo que ele exerce e que precisa.
Então, não fique aparecendo em público, esnobando, dizendo que isso é apenas uma pequena coisa, que isso não é assim como a imprensa diz, que a imprensa está contra ele, que... Olha, é complicado. E eu lembrei de uma frase, de uma fala do presidente, há algum tempo atrás, parece que em 1999, ele diz em entrevista, e tem áudios disso, tem vídeos disso, quem quiser olhar aí no YouTube, é só digitar um pouquinho essa frase e já vai aparecer. Ele diz assim: infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, quer dizer, no Brasil, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando com o FHC, não deixar ele de fora, matando. Se vai morrer inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. E eu fico me perguntando, o que é pior que uma guerra civil, em que pessoas brigam com pessoas, em que indivíduos semelhantes matam semelhantes? Pior que essa guerra civil é um vírus que mata em massa. Então eu fico pensando, não será que Bolsonaro, não será que o presidente continua pensando da mesma forma, que se morrer 30 mil, 40 mil, 50 mil, não tem problema? Não, ele não está intimamente, mesmo não dizendo, mesmo não dando ênfase a essa fala, agora, ele não tem isso no seu íntimo e tudo bem se morrer alguém? E tudo bem se morrer milhares? Volto a perguntar, né? Como podemos levar a sério, torcer para que um Brasil dê certo com uma autoridade dessa? Será que ele não se importa, né, de que realmente morra milhões, ele fazendo o que está fazendo, convocando? E ainda um pouco mais grave fica essa atitude do presidente quando o povo, ou parte dele, uma mínima parte, alguma porcentagem pequena, adere a esse chamado, adere a esse convite. A irresponsabilidade do presidente, quando convoca para ir sim para a rua, aglomerar, participar de uma manifestação, um grupo que gritando juntos, imagina ali, e ele vai também, muitos aderem. Muitos aderem. Muitos enxotam quem não pensa desse jeito, como foi o caso de fazerem o que fizeram com o Caiado lá em Goiás, enxotando o próprio aliado, né? Enxotando porque, como médico, o sujeito é direitista, mas é médico, alertando que, olha, isso pode dar problema, vão para suas casas, e ele tem que sair corrido da manifestação. Isso sim, eu escrevi sobre e já tem um texto na minha rede social, mas é assunto para um próximo vídeo, para que esse aqui não fique muito longo, para que essas minhas aqui opiniões fiquem muito longas. Eu digo, se você também compartilha dessas opiniões, compartilhe o vídeo, mande para os seus amigos, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, então. Creio que um pouquinho ainda sobre esse assunto das aberrações do presidente. Até lá.